Um dos exemplos mais conhecidos de um fluido não newtoniano é a água com amido de milho, o qual é caracterizado como um material dilatante, sendo que sua viscosidade aparente aumenta conforme o aumento da tensão sobre o fluido. Dessa forma, ao sofrer um impacto, o fluido se comporta como um sólido, mas, se perturbado lentamente, comporta-se como líquido. Sob pressão constante, é possível amassar o fluido e moldá-lo numa esfera. Ao deixar de pressioná-la, essa se liquefaz novamente. Percebemos então que, ao aplicar uma força com certa velocidade, a viscosidade dessa solução se torna tão alta que ela se comporta como um sólido. Para estudar a dualidade sólido-líquido deste fluido, escolhemos analisar o coeficiente de restituição do fluido em relação ao objeto, nesse caso, uma esfera de borracha. O coeficiente de restituição é uma medida que indica se uma colisão entre dois corpos é totalmente elástica, parcialmente elástica ou inelástica. Na parte teórica, formulamos o cálculo do coeficiente de restituição, que é dado como a razão entre a velocidade final, após a colisão, sobre a velocidade inicial, antes da colisão. Podemos calcular as velocidades a partir da conservação de energia no sistema. A energia potencial gravitacional em T0, antes da soltura da esfera em H, é igual à energia cinética em T1, o momento em que a esfera está prestes a entrar em contato com a superfície. Em T2, momento logo após a colisão, a esfera possui energia cinética, que é igual à energia potencial gravitacional que a esfera vai ter na altura máxima h, que ela atinge em T3. Nesse instante, a velocidade da esfera é zero. Com isso, descobrimos os valores da velocidade inicial e da velocidade final, e os substituímos na fórmula do coeficiente de restituição. Assim, chegamos na conclusão de que esse coeficiente é dado pela raiz da razão entre a altura de restituição, h, e a altura de soltura, h. O experimento consiste em soltar a esfera de diferentes alturas, medindo sua altura inicial de queda e sua altura de restituição. Primeiramente, a fim de ter algo para comparar, fizemos o experimento soltando a bolinha sobre o chão do laboratório, de concreto liso, algumas vezes, medindo as alturas de restituição sempre que a esfera quicava. Logo depois, fizemos o mesmo procedimento, mas dessa vez no fluido, variando as alturas de 200 cm até 30 cm, observando nesse contexto se o fluido apresenta um coeficiente de restituição constante ou se ele varia devido ao comportamento sólido-líquido do fluido. No gráfico 1, podemos observar o comportamento do coeficiente de restituição, esfera concreto, em função da altura de queda da bolinha. Como esperado, o coeficiente de restituição, esfera solo, foi constante para diferentes alturas. O valor de E em 0,87 indica uma colisão bem próxima de totalmente elástica. Isso pode ser explicado pelo material da esfera, que tem capacidade de resistir à deformação. Já o coeficiente de restituição esfera-fluido apresentou um comportamento irregular, como pode ser observado no gráfico 2. Para alturas menores que 60 cm, esse coeficiente foi nulo, o que é esperado na colisão entre uma esfera sólida e um fluido viscoso. Para alturas maiores que 60 cm, há uma transição, que não é bem definida, para valores de coeficiente de restituição em torno de 0,15. Incluímos no gráfico uma linha de tendência que representa a maneira que acreditamos seja o comportamento do coeficiente de restituição de acordo com nossa interpretação dos dados. Apesar de 0,15 ser um valor bem inferior que o observado no caso esfera-solo, o fato do choque entre esfera e fluido apresentar uma característica de interação sólido com sólido evidencia um comportamento não newtoniano da mistura água e maisena na concentração estudada. A partir dos experimentos realizados, concluímos que o coeficiente de restituição esfera concreto se demonstrou constante, enquanto que o comportamento do coeficiente esfera-fluido evidenciou o comportamento não clássico, mostrando a transição entre líquido e sólido da mistura entre água e amido de milho nas condições estudadas: concentração, alturas, objeto a ser colidido.